Então Zerá, rei da Etiópia, veio atacá-lo com um exército de 100.000 cavaleiros, 900.000 soldados de infantaria e 300 carros. Marchou contra ele até Maressa, cidade da Judéia, e colocou seu exército em posição de batalha no vale de Zefatá. Quando ele viu aquela enorme multidão de inimigos, dirigiu-se a Deus para implorar o seu auxílio, em vez de perder a coragem. Na sua oração, disse-lhe que só se envolverá numa guerra contra tão poderoso exército pela confiança que tinha em seu auxílio, pois sabia que ele podia fazer vencedor um pequeno número ou fazer triunfar os mais fracos contra os mais fortes, os quais pareciam os mais temíveis. Deus aceitou a oração desse virtuoso príncipe e a teve por tão agradável que mostrou por um sinal que ele obteria a vitória. Assim, ele partiu para a luta com inteira confiança, matou um grande número de inimigos, pôs em fuga o restante deles e os perseguiu até a cidade de Gerar, que tomou à força. Os soldados saquearam-na e devastaram todo o acampamento dos etíopes, onde encontraram tão grande quantidade de ouro, camelos, cavalos e gado que voltaram a Jerusalém carregados de riquezas. Quando se aproximavam da cidade, o profeta Azarias veio-lhes ao encontro, mandou que parassem e lhes disse que Deus os havia feito obter aquela brilhante vitória, porque reconhecera a sua piedade e submissão às santas leis. E, se continuassem a viver daquele modo, ele continuaria também a fazê-los triunfar de seus inimigos. Mas se eles se afastassem do seu serviço, cairiam em tal infelicidade que entre eles não haveria um só profeta verdadeiro ou um sacerdote que fosse justo. As suas cidades seriam destruídas, e eles vagariam errantes por toda a terra. Assim, exortava-os a praticar cada vez mais a virtude, enquanto isso lhes fosse possível, e que não se iludissem com a felicidade de serem favorecidos por Deus. Essas palavras encheram Asa e os seus de tal alegria que nada esqueceram, quer em geral, quer em particular, de tudo o que dependia deles, para fazer observar a lei de Deus. 355. Voltemos agora a Baasa, que depois de ter assassinado Nadab, filho de Jeroboão, tinha usurpado o reino de Israel. Escolheu ele a cidade de Tirza para sua moradia e reinou 24 anos. Foi ainda mais ímpio e mau que Jeroboão e seu filho Nadab. Não havia vexames e tribulações pelas quais não fizesse passar os seus súditos, nem blasfêmias que não vomitasse contra Deus. Assim, atraiu ele sobre si a cólera de Deus, que lhe mandou dizer, por Eu, seu profeta, que o exterminaria, bem como a toda a sua descendência, tal como havia exterminado a de Jeroboão, porque, em vez de reconhecer o favor que lhe havia feito, constituindo o rei, e de ganhar o coração do povo pelo amor, pela religião e pela justiça, ele preferira imitar o detestável Jeroboão em seus crimes e em suas abominações. Tais ameaças, no entanto, não levaram o soberano a se corrigir, nem a fazer penitência para aplacar a ira de Deus. Ao contrário, ele chafurdou-se cada vez mais em toda espécie de pecado. Sitiou Rama, cidade assaz importante, distante de Jerusalém uns 40 estádios somente. Depois de havê-la tomado, fortificou-a e colocou ali uma forte guarnição, para poder daquele lugar fazer incursões pelo país. O rei Asa, para maior segurança, enviou embaixadores com dinheiro ao rei de Damasco, pedindo-lhe auxílio, conforme a aliança que havia entre os seus antepassados. O soberano recebeu o dinheiro e enviou logo um exército às terras de Baasa, o qual causou-lhe muitos prejuízos, queimando cidades e saqueando Ijon, Dan e Abel-Maim. Desse modo, Baasa foi obrigado a deixar a fortificação de Rama para defender o país. No entanto, Asa fortificou Seba e Mispa com um material que Baasa havia preparado para usar em Rama. Baasa não pôde mais continuar atacando Asa. Creon assassinou Baasa, o qual foi enterrado na cidade de Tirza. E lá, seu filho, sucedeu e reinou apenas 2 anos. Zinrim, que comandava metade da cavalaria, assassinou-o num banquete que ele oferecia em casa de um de seus oficiais, de nome Arsa, onde não havia guardas, porque ele havia mandado todos os seus soldados sitiar Gibeton, uma cidade dos filisteus. Capítulo 7. O exército de Elá, rei de Israel, assassinado por Zinrim, escolhe Onri para rei, e Zinri atira-se nas chamas. Acabe sucede a Onri, seu pai, no reino de Israel. Sua enorme impiedade.
castigo com que Deus o ameaça, pelo profeta Elias, que se retira em seguida para o deserto, onde os corvos o alimentam, e depois para Zarefate, em casa de uma viúva, onde ele faz grandes milagres. Elias faz outro importante milagre na presença de Acabe e de todo o povo e mata 450 falsos profetas. Jezabel quer matá-lo, mas ele foge. Deus ordena a Eliagai que consagre Feu, rei de Israel, e Azael, rei da Síria, e estabelece a Eliseu como profeta. Jezabel manda apedrejar Nabote, a fim de obter a sua vinha para Acabe. Deus manda a Elias ameaçá-lo, e ele se arrepende de seu pecado. 356. Zinrim, como acabamos de ver, tendo mandado assassinar o rei Elá e usurpado a coroa, exterminou, segundo a predição do profeta Ageu, toda a família de Baasa, do mesmo modo como havia feito a de Jeroboão, por causa de sua impiedade. Mas não ficou muito tempo impune pelo seu crime. O exército, que sitiava Gibeton, tendo sabido do assassinato cometido por ele e de que se havia apoderado do reino, levantou o cerco e escolheu para rei o general que os comandava, de nome Uri. Este partiu imediatamente a fim de sitiar Zimri em Tirza. Tomou a cidade, e então o usurpador, vendo-se abandonado e sem auxílio, escondeu-se no lugar mais afastado do palácio, ao qual ateou o fogo. Ele morreu queimado após reinar apenas 7 dias. O povo dividiu-se em vários partidos, uns querendo conservar Uri como rei, outros manifestando-se a favor de Tibni. Mas o partido de Uri era mais forte, e ele tomou pacificamente posse do reino de Israel, após morte de Tibni, que foi assassinado. Ele começou a reinar no 30º ano do rei Asa, de Judá, e reinou 12 anos, 6 na cidade de Tirza e 6 em Semer, que os gregos chamam Samaria. Ele então a chamou Semer por causa do nome daquele de quem ele comprara um monte, sobre o qual a construiu. Em nada se diferenciou dos reis seus predecessores, a não ser em tê-lo sobrepujado na impiedade. Porque nada houve que ele não fizesse para afastar o povo da religião de seus pais. Mas Deus, com um justo castigo, exterminou, bem como a toda a sua família. Ele morreu em Samaria, e Acabe, seu filho, sucedeu-o. 357. Esses exemplos dos favores com que Deus recompensa os bons e dos castigos que inflige aos maus mostram como ele observa as ações dos homens. Vimos esses reis de Israel destruírem-se uns aos outros em pouco tempo e todas as suas descendências serem exterminadas por causa da impiedade deles. Deus, ao contrário, para recompensar a piedade do rei Asa, de Judá, deixou-o reinar com inteira prosperidade durante 41 anos. Morreu em ditosa velhice, e Josafá, seu filho, que ele tivera de Abida, sucedeu-o na virtude bem como no reino, e deu a conhecer, por suas ações, que era um verdadeiro imitador da piedade e da coragem de Davi, do qual era descendente, como veremos mais particularmente na continuação desta história. 358. Acabe, rei de Israel, estabeleceu residência em Samaria, e reinou 22 anos. Em vez de mudar as abomináveis instituições feitas pelos reis seus predecessores, inventou ainda outras, tanto se comprazia em superá-los na impiedade, particularmente a Jeroboão, porque adorou, como ele, bezerros de ouro que havia mandado fazer, e acrescentou outros crimes a esse. Desposou Jezabel, filha de Etbaal, rei dos Tírios e dos Sidônios, e tornou-se idolatra, adorando falsos deuses. Jamais mulher alguma foi mais ousada e insolente. Tão horrível era sua impiedade que ela não se envergonhou de edificar um templo a Baal, deus dos Tírios, de plantar madeiras de todas as espécies e de estabelecer falsos profetas para prestar um culto sacrílego a essa falsa divindade. Como Acabe sobrepujava a todos os seus predecessores em maldade, ele tinha prazer em manter sempre essa espécie de gente junto de si. 359. 1 Reis 17. Um profeta de nome Elias, da cidade de Tisbe, veio falar-lhe da parte de Deus e afirmou com juramento que depois que tivesse desempenhado a sua incumbência e se retirasse, Deus não mandaria mais chuva nem orvalho à terra durante todo o tempo em que ele, Elias, estivesse ausente. Tendo-lhe assim falado, dirigiu-se para o sul e parou próximo de uma torrente, a fim de não sentir falta de água. Quanto à comida, alguns corvos traziam-lhe todos os dias o necessário para o seu sustento.
Quando a torrente secou, ele foi, por ordem de Deus, a Zarefate, cidade situada entre Tiro e Sidom, a casa de uma viúva, que Deus revelou lhe daria alimento.